E aí, pessoal, vamos estudar lógica. Semântica da lógica verofuncional. Vamos lá, vamos desvendar esse mistério. Nas aulas anteriores, né, a gente estudou a sintaxe e a gramática da lógica verofuncional. A gente aprendeu os elementos da linguagem, as regras gramaticais, como simbolizar sentenças do português na lógica verofuncional, como reconhecer quais expressões são sentenças gramaticalmente corretas ou não. Então a gente viu esse aspecto sintático-gramatical da lógica verofuncional. Mas como toda linguagem, além de sintaxe e gramática, a lógica verofuncional tem também semântica. E é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar o núcleo da semântica da lógica verofuncional hoje. O nosso principal objetivo aqui é entender a ideia da verofuncionalidade. Olha, lógica verofuncional, né, ela tem esse nome por quê? O que significa ser verofuncional e qual é essa ideia? Tá? A gente vai apresentar essa ideia e aos poucos, nessa aula e em outras aulas, a gente vai entender como isso é útil para a avaliação de argumentos que a gente vai fazer. Bom, então depois de entender a ideia da verofuncionalidade, né, a gente vai ver as tabelas de verdade características que correspondem à definição, à caracterização da semântica da lógica verofuncional e alguns problemas típicos de simbolização. Tá? Mas é essa parte aqui, a da ideia da verofuncionalidade, que vai ocupar a maior parte do nosso tempo. Bom, então, se o tema é semântica da lógica verofuncional, a nossa primeira pergunta é: o que é semântica, afinal de contas? Né? Qual a diferença entre semântica, gramática e sintaxe? Olha só, isso não é um curso de língua, tá? Eu só estou colocando aqui definições básicas só para a gente dar um primeiro passo, mas bem a grosso modo, né? Gramática é o estudo da estrutura simbólica de uma linguagem, tá? Gramática. Sintaxe é a parte da gramática que estabelece as regras de formação das sentenças e períodos, tá? Então, a gramática é a estrutura simbólica em geral, sintaxe é a definição das regras de formação das sentenças, e semântica, de um modo bem geral, é o estudo do significado das expressões linguísticas. Olha, a gente não tem língua sem semântica, a gente precisa de semântica. Quer ver um exemplo? Olha só essa sentença. O amarelo é muito indeciso, mas descalço desfaz-se em alucinação tal qual um pé de mesa. Tá gramaticalmente correta, me parece. Agora, qual é o significado? O que ela está dizendo? É muito difícil entender o significado dessa sentença. Ela pode evocar algumas imagens, algumas coisas, mas o que exatamente ela está dizendo é bastante complicado. Então, de definir, ou seja, a gente precisa de semântica, não basta gramática. Só com gramática a língua não cumpre o seu papel. Certo? Por exemplo, no português, então, já que a gente está falando de semântica, passando o avião, cachorro latindo, enfim, um monte de barulho, mas vamos continuar. As línguas naturais, o português, o inglês, o alemão, né? A semântica dela é baseada em funções linguísticas. Existem certas expressões, certos tipos que têm algumas funções, e essas funções compõem o nosso modo de dar significado às sentenças. Então, os substantivos, também estou passando rápido, senão não é curso de linguística nem de português. Substantivos, em geral, significam os substantivos, em geral, significam coisas. Tá? Os adjetivos, qualidades, propriedades. Os verbos, em geral, significam processos. E as sentenças declarativas significam fatos ou possíveis fatos. Coisas que acontecem ou podem acontecer, poderiam ter
acontecido. E a lógica verofuncional? Tá, isso é em geral no português, mas e a lógica verofuncional? Quais são as expressões? O que as expressões ou os tipos de expressões da lógica verofuncional significam? Olha só, em linhas bem gerais também, a gente vai entrar devagar aqui, as letras sentenciais significam fatos genéricos. Fatos genéricos simples. Ó, lembra, quando a gente faz uma chave de simbolização, a gente vincula as letras sentenciais às sentenças simples do português. As sentenças simples do português significam fatos. Pronto, as letras sentenciais, obviamente, têm que estar relacionadas com fatos também. E os operadores lógicos, os conectivos, a gente viu também, já viu isso, que de um modo geral, por exemplo, a negação não é o caso que, ela tem mais ou menos um significado aproximado ao da palavra não do português. A conjunção é e, né? Ela se aproxima ao significado da palavra e. A disjunção é ou. A gente usa essas informações ou esse direcionamento para traduzir, para simbolizar as sentenças do português na lógica verofuncional. O condicional é se, então. E o bicondicional é se e somente se. Mas isso aqui não é o significado. Isso aqui não é o significado desses operadores. Isso é um significado aproximado, é uma aproximação que a gente via a língua portuguesa, via português. A gente usa essa aproximação para conseguir simbolizar os argumentos, as sentenças do português na lógica verofuncional. O significado exato dos operadores lógicos e das letras sentenciais e das sentenças a gente vai ver hoje. Bom, letras sentenciais são sentenças. Lembra da primeira regra da nossa sintaxe, a primeira regra gramatical da lógica verofuncional? Então, as sentenças, em geral, elas significam fatos compostos. As letras sentenciais são sentenças simples, que significam fatos genéricos simples, e as sentenças compostas, né, feitas por composição de letras sentenciais através dos operadores lógicos, significam fatos genéricos compostos. Bom, vamos devagar com isso, né? Tá bom, olha, as sentenças declarativas do português significam fatos, e as sentenças declarativas e as letras sentenciais e as sentenças compostas da lógica verofuncional significam fatos também, mas tem uma diferença aí que a gente vai ver na próxima lousa. Antes disso, é importante a gente fazer um alerta aqui. Olha, porque a principal inspiração para esse modo de apresentar a lógica verofuncional que eu estou utilizando aqui com vocês é o filósofo Ludwig Wittgenstein, e, em particular, o livro dele Tratados Lógico-Filosóficos. Então eu estou mais ou menos pegando a ideia do Wittgenstein e usando ela para dar uma interpretação filosófica para a lógica verofuncional. Mas eu não estou fazendo exatamente a mesma coisa que o Wittgenstein faz. Eu estou alterando um pouquinho, não é exatamente a visão dele, é uma visão inspirada na visão do Wittgenstein. Acontece que eu uso as mesmas palavras que o Wittgenstein, só que de um modo um pouquinho alterado. Então, para não gerar nenhuma confusão, caso você já tenha lido um pouco do Wittgenstein, ou venha ler, ou enfim, para a gente não ter nenhuma confusão terminológica, vale a pena esse alerta, esse esclarecimento. O que eu estou chamando aqui de fato simples, fato composto, fato, é algo aproximado ao que Wittgenstein lá no Tratados chama de estado de coisas. No jargão de Wittgenstein, um fato é um estado de coisas que ocorre no mundo real. Para nós aqui não. Um fato pode ocorrer no mundo real ou não. Um fato para nós é
é uma parte, é um aspecto de uma situação. Ele pode ocorrer ou não. Um fato é uma possibilidade. Tá? Então, resumindo, para o Wittgenstein, fatos são estados de coisas que ocorrem, que ocorrem no mundo real. Para nós, os fatos podem ou não ocorrer. Uma situação fantasiosa tem possíveis fatos que descrevem essa situação. Wittgenstein não falaria assim, ele diria que tem estados de coisas e fatos ele reserva para aqueles estados de coisas que ocorrem e que compõem o mundo real. Tá? Então, para a gente não se confundir, quando eu falar fato, ou vocês verem fato aí, eu estou dizendo mais ou menos algo próximo ao que Wittgenstein entende por estado de coisas, certo? Bom, então vamos continuar. Olha, o português, né? Olha, sentenças declarativas em português significam fatos, né? Mas o português é uma língua natural, é a língua que a gente usa para falar do mundo, para se comunicar, até para estudar lógica, para ler filosofia, né? A língua portuguesa, ela toca o mundo. Conseguimos, com essas línguas, descrever tanto os fatos que constituem o que ocorre, o mundo real, como também os fatos possíveis, que não ocorrem, que compõem as outras situações possíveis para o mundo. As sentenças declarativas do português significam fatos possíveis que compõem os cenários hipotéticos. Então, esse quadradinho amarelo aqui é um fato, o significado de uma sentença declarativa do português, tá? Vamos usar a nossa imaginação. Mas uma coisa muito importante que o português tem e a lógica verofuncional não tem é o seguinte: o português consegue olhar dentro dos fatos, consegue ver as partes dos fatos e descrever aquilo que particulariza cada um desses fatos. Então aí, eu peguei aquele quadrado lá que era um fato e quebrei ele em quadradinhos menores para simbolizar que a gente está vendo dentro dos fatos, a gente está particularizando. Tá passando um carro de som aí na frente, gente. Vamos esperar um pouquinho. Por que alguém votaria num candidato só porque ele tem uma marchinha de carnaval boa? O que essa propaganda está me dizendo sobre esse candidato? Vamos usar a lógica aqui um pouquinho. Nada, só que ele atrapalha as pessoas passando uma marcha de carnaval enquanto elas estão tentando estudar lógica. Mas vamos lá, tá mais baixinho, acho que eu vou continuar assim mesmo. Então, os fatos, a língua portuguesa consegue olhar dentro dos fatos, particularizar, ver suas partes, descrever eles. E, além disso, né, os fatos se relacionam e formam fatos compostos. E esses se relacionam com outros fatos simples e outros fatos compostos. Uma situação, então, um cenário hipotético nada mais é que um fato composto por múltiplos fatos mais simples interrelacionados e em múltiplas camadas de composição. Então eu pus aqui 3. Aquele primeiro fato se relaciona com esse outro aqui, que tem partes que se relacionam com esse também, e esses poderiam ser parte de um maior, e esse interrelacionamento de fatos gera aquilo que a gente chama situação. Se todos esses fatos ocorrem, essa situação é o mundo real, tá? Bom, mas de que jeito os fatos se relacionam, né? Olha só, 2 fatos A e B, por exemplo, 2 fatos A e B podem relacionar-se de infinitas maneiras, infinitas e complexas maneiras. E essas relações entre os fatos A e B, é claro, quase sempre dependem de qual é o fato A e qual é o fato B. Por exemplo, considere aqui as seguintes relações entre os fatos A e B. A aconteceu antes de B. A é causa de B. Ou A é mais importante que B. Estou relacionando os fatos A e B. Um é anterior ao outro, um é causa do outro, um é mais importante do que o outro. Cada uma dessas relações forma um fato composto. Então, A aconteceu antes de B é um outro fato, um fato composto por esses dois. A é causa de B é um outro fato.
Tem o fato A, o fato B e o fato de que A é causa de B. Tá? A é mais importante do que B é um outro fato também, são fatos compostos. Cada uma dessas relações é um fato composto e todas elas têm a seguinte particularidade. Qual é a particularidade de todas elas? Olha, nós não conseguimos saber se cada um desses três fatos compostos ocorre ou não sem conhecer os fatos A e B que compõem. Então, olha, eu não sei dizer se A aconteceu antes de B sem conhecer A e B. Eu não sei dizer se A é causa de B sem conhecer A e B. Não sei dizer se A é mais importante do que B sem conhecer A e B. Não conseguimos saber se cada um desses fatos compostos ocorre ou não sem conhecer os fatos A e B. Ou seja, não conseguimos saber se A aconteceu antes de B, ou é causa de B, ou é mais importante que B, sem conhecer esses fatos, sem olhar eles por dentro. Isso é o padrão e não é nada surpreendente, né? Faz todo sentido, aliás. Em geral, não podemos saber se dois fatos se relacionam sem conhecer esses fatos, tá? Olha, sem olhar dentro dos fatos, sem quebrar eles, ver suas partes, quais são eles, não dá para saber se A é causa de B ou não. Eu consigo saber se A é causa de B ou não se eu olhar dentro dos fatos. Em português eu consigo olhar dentro dos fatos, mas na lógica verofuncional não. Então a gente tem um problema aqui. Mais ou menos, né? Por quê? Pelo seguinte, existe, no entanto, né, um tipo especial de relações entre os fatos que podemos sim saber se ocorrem ou não, sem precisarmos saber detalhes sobre os fatos que elas relacionam. Quais relações? Considere esses exemplos aqui. Olha. Se A, então B. A ou B? A e B. Olha, nós não precisamos saber, por exemplo, qual é o fato A, nem qual é o fato B, para sabermos que se A ocorre, mas B não ocorre, então o fato composto, se A, então B, não ocorre. Olha só, se A, então B, A ou B, A e B também são fatos compostos. Do mesmo jeito que A ocorreu antes de B, ou A é mais importante do que B, ou A é causa de B. São fatos compostos, tá? E aqui eu estou propondo relações entre esses fatos. Mas essas relações aqui são diferentes daquelas outras que a gente viu antes. Porque eu não consigo saber se A aconteceu antes de B sem conhecer A e B. Mas eu consigo saber se A, então B, mesmo sem olhar dentro de A e B. Basta eu saber se A ocorreu e B não ocorreu. Olha, não precisamos saber qual é o fato A e qual é o fato B para saber que se A ocorre e B não ocorre, então o fato se A, então B, também não ocorre. Esses fatos, independentemente de quais sejam os fatos A e B, se A ocorre e B não ocorre, sabemos que se A, então B não ocorre. Existem relações entre fatos que nós podemos conhecer se elas ocorrem ou não, sem olhar dentro dos fatos, sem saber quais são esses fatos, sabendo apenas se os fatos ocorrem ou não. A lógica verofuncional corresponde a uma linguagem artificial criada para expressar exatamente isso. O objetivo da criação da lógica verofuncional foi para estudar, para expressar esse tipo de relação entre os fatos, que a gente pode saber se essas relações, se esses fatos compostos, dados por essas relações, ocorrem ou não, mesmo quando a gente não conhece os fatos. Olha só, o significado dessa sentença aqui, A conjunção B. Se A conjunção B, então C, ou A conjunção B, condicional C. O significado dessa sentença da lógica verofuncional corresponde a um fato composto que representa uma relação específica entre os fatos simples A, B e C,
que está expressa na estrutura dessa sentença e cuja ocorrência ou não desse fato composto depende apenas da ocorrência ou não de A, B e C. Olha, então, qual é a situação que a gente tem aqui? A situação que a gente tem aqui é a seguinte: A conjunção B, A disjunção B, A condicional B, A bicondicional B, não A, não B, todas essas sentenças aqui, elas expressam relações entre os fatos A e B que nós podemos entender e descrever sabendo apenas se os fatos A e B ocorrem ou não, sem necessidade de ver A e B por dentro, sem apelar para as suas especificidades. As sentenças, elas significam fatos. Essas sentenças aqui, elas significam fatos compostos que, para sabermos se eles ocorreram ou não, o único que precisamos saber é se A ocorre ou não e se B ocorre ou não. Por outro lado, para a gente saber se A é causa de B, ocorre ou não, se A é mesmo causa de B, não basta saber se A ocorre e B ocorre. Tem várias coisas que ocorrem, mas que uma não causa a outra, tá? Então não dá para saber. E várias coisas que ocorrem e que uma causa a outra. Ou seja, não dá para saber se A é causa de B, ocorre ou não, sabendo apenas se A ocorre e se B ocorre. É preciso mais. Essa não é uma dessas relações especiais. Ser a causa de não é uma das relações especiais que a gente estuda na lógica verofuncional. As relações especiais que a gente estuda na lógica verofuncional entre os fatos são essa aqui: a conjunção, a disjunção, o condicional, o bicondicional e a negação. Ok? Ó, vamos devagar aqui, continuando. Vamos agora, então, a gente está falando de fatos. Eu estou falando, olha, as sentenças da lógica verofuncional significam fatos que a gente não consegue olhar dentro. Mas não é exatamente assim que a semântica da lógica verofuncional costuma ser apresentada. Eu fiz essa introdução para a gente chegar pelas beiradas onde a gente quer chegar. Vamos mudar agora um pouco o modo que a gente usa para se referir a essas coisas, para a gente se aproximar do modo mais tradicional de entender a semântica da verofuncional. Eu tenho dito para vocês aqui que a lógica verofuncional é uma linguagem. Então, claro, não tem fato numa linguagem, né? Os fatos são acontecimentos, ou melhor, são acontecimentos possíveis. Ou ocorrem, ou não. Eles compõem o mundo real, e os que não ocorrem compõem outras possibilidades para o mundo real, as demais situações. Já uma linguagem, mais especificamente a lógica verofuncional, não contém fatos, contém expressões e sentenças. Então, o que temos mais precisamente, né, é que a lógica verofuncional é composta por sentenças que significam fatos. Bom, e mais uma coisa muito importante é o seguinte, olha, vocês sabem disso, né? Quando o fato significado por uma certa sentença ocorre, a gente diz que essa sentença é verdadeira. E quando o fato significado por uma sentença não ocorre, a gente diz que essa sentença é falsa. O fato, por exemplo, significado pela sentença eu estou de camiseta roxa nesse vídeo, não ocorre. Eu não estou de camiseta roxa nesse vídeo. Por isso, essa é uma sentença falsa, tá? Então, aquilo que a gente diz, aquilo que dizemos, né, aquilo que a gente diz quando a gente tem afirmado de modo mais ou menos informal, o fato A ocorre ou ocorreu, o fato B não ocorre ou não ocorreu, é o mesmo que quando afirmamos a sentença A é verdadeira, a sentença B é falsa, desde que a gente assuma, né, que a sentença A significa o fato A e a sentença B significa o fato B. Quando eu digo eu estou de camiseta roxa, quando eu digo o fato eu estou de camiseta roxa não ocorre, eu estou dizendo a mesma coisa que a sentença eu estou de camiseta roxa é falsa. Certo? A sentença A é verdadeira se e somente se
o fato que A significa ocorre. E a sentença A é falsa se e somente se o fato que A significa não ocorre. Eu estou de camiseta roxa é uma sentença falsa, considerada como sentença é falsa, e considerada como fato é um fato que não ocorre, tá? Não está ocorrendo no mundo real. Então, com isso, a gente pode entender algumas questões bastante importantes. Por exemplo, dizer que a lógica verofuncional não olha dentro dos fatos, né? Dizer que a lógica verofuncional não olha dentro dos fatos é o mesmo que dizer que o elemento mais básico da lógica verofuncional, o elemento mínimo, são as letras sentenciais. E não há como referir-se à parte dos fatos, entender suas particularidades na lógica verofuncional, porque as letras sentenciais significam fatos genéricos, não são analisáveis. Tá? Outra coisa, dizer que a lógica verofuncional lida com relações entre fatos que depende apenas de se esses fatos ocorrem ou não, é o mesmo que dizer que a lógica verofuncional lida com relações entre sentenças que dependem apenas de se essas sentenças são verdadeiras ou não. Por exemplo, dizer que A ou B significa um fato composto, o qual, para sabermos se ocorre ou não, basta sabermos se cada fato A e B ocorre ou não, é a mesma coisa que dizer que A ou B é uma sentença composta, para a qual para sabermos se é verdadeira ou não, basta sabermos se cada sentença A e B é verdadeira ou não. Mas a gente tem uma nomenclatura aqui. Dizer que uma sentença é verdadeira ou falsa é apresentar o seu valor de verdade. A classificação como verdadeira ou falsa de uma sentença é chamada de valor de verdade. Por exemplo, a gente diz que o valor de verdade da sentença "eu estou de camiseta roxa nesse vídeo" é o falso, é o valor falso. E o valor de verdade da sentença "eu gravei esse vídeo durante a pandemia de 2020" é o verdadeiro, é uma sentença verdadeira. Então a gente chama de valor de verdade essa classificação como verdadeiro ou falso. Então, tá aqui, eu estou de camiseta roxa nesse vídeo, o valor de verdade é o falso, a gente costuma abreviar pela letra F. Eu gravei esse vídeo durante a pandemia de 2020, o valor de verdade é o verdadeiro, é uma sentença verdadeira, a gente abrevia pela letra V. Bem, então a questão é a seguinte, se a gente substituir no nosso modo de falar as expressões fato e ocorrência, pelas expressões sentença e valor de verdade, a gente vai poder, e também ocorre, a sentença ocorre por é verdadeira e não ocorre por é falsa. Se a gente fizer isso, a gente vai finalmente poder entender a natureza e as principais características da semântica da lógica verofuncional conforme ela é comumente apresentada. Para a lógica verofuncional, a única característica importante ou significativa de um fato é se ele ocorre ou não. Mudando as palavras, através dessa sugestão aqui, eu poderia dizer isso de outra forma. Para a lógica verofuncional, a única característica importante, significativa de uma sentença é se ela é verdadeira ou falsa. Ok? Então, a gente começou a falar sobre fatos para entender o tipo de relação que os conectivos da lógica verofuncional fazem. Para saber se os fatos compostos, significados por A e B, A ou B, se A então B, A se e somente C, B não A, não B, ocorrem ou não, basta saber se os fatos significados por A e B ocorrem ou não. Bom, então quando a gente faz a substituição de fato e ocorrência por sentença e verdade e falsidade,
a gente pode dizer isso de uma outra maneira. Para saber se as sentenças compostas A e B, A ou B, se A então B, A, C somente C, B não A, não B são verdadeiras ou não, basta saber se as sentenças A e B são verdadeiras ou não. Ou seja, é o mesmo que dizer que o valor de verdade dessas sentenças compostas depende apenas do valor de verdade das sentenças A e B. E a gente vai ver então, isso significa o quê? Isso significa que os conectivos, os operadores da lógica verofuncional são o que a gente chama de funções de verdade. Basta a verdade, eu não preciso de nenhuma outra característica dos fatos para dizer o que a lógica, o que a gente consegue dizer na lógica verofuncional. Eu vou fazer aqui uma analogia para a gente entender a ideia de função de verdade com a aritmética, com a soma. Olha só, a adição. A adição é uma função numérica, porque ela toma números como argumentos e devolve números como resultado. Olha, x mais y é um número obtido de uma operação que parte de dois números e devolve um número como resultado. Esse resultado é a soma de x com y. A gente diz que a adição é uma função numérica. Olha, analogamente, olha, a conjunção, por exemplo, é a mesma coisa. Olha, a conjunção B, A e B tem um valor de verdade obtido de uma operação que parte dos valores de verdade de A e B e devolve um valor de verdade como resultado. Esse resultado é a conjunção de A e B, ou seja, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O que a soma faz com números, a soma, a multiplicação, a divisão, a subtração fazem com os números, a conjunção, a disjunção, o condicional, o bicondicional, a negação fazem com os valores de verdade. Tá? Então é por isso que a gente chama essas operações de funções de verdade ou funções da verdade, porque eu consigo entender, explicar e determinar a conjunção sabendo apenas se as suas partes, a conjunção A e B, por exemplo, sabendo apenas se A e B individualmente são verdadeiros ou falsos. São funções da verdade, tanto quanto a adição é uma função numérica. É por isso que a lógica verofuncional é chamada de lógica verofuncional. Verofuncional de função de verdade, ou seja, a lógica das funções de verdade ou da verdade. Seria mais natural falar funções da verdade, mas ficou tradicional entre os lógicos chamar isso de função de verdade. Já, por exemplo, as relações é causa de, ou aconteceu antes de, ou é mais importante que, elas não fazem parte da lógica verofuncional porque elas não são funções da verdade. Não basta eu saber se A é verdadeiro ou falso e B é verdadeiro ou falso para saber se A é causa de B. Eu tenho que saber mais coisas, eu tenho que olhar dentro dos fatos A e B para saber se um é causa do outro, se um é mais importante do que o outro, se um aconteceu antes do outro. Então essas relações, a maioria das relações entre os fatos não são funções de verdade, não fazem parte da lógica verofuncional. As que fazem são funções de verdade, são os operadores da lógica verofuncional. A lógica verofuncional, então, é a lógica das funções de verdade. Olha só, a semântica da lógica verofuncional corresponde, então, a quê? A explicitação de quais são essas operações que cada conectivo lógico, a negação, a conjunção, a disjunção, o condicional, o bicondicional, faz com os valores de verdade. Ou seja, é a lógica das funções de verdade, é a lógica verofuncional. Então, qual vai ser a semântica da lógica verofuncional? A semântica da lógica verofuncional vai ser a apresentação dessas operações, dessas contas que cada um dos conectivos da lógica verofuncional faz com a verdade, para a gente saber a verdade das sentenças compostas. Como é que é isso, né? Mais fácil a gente ver do que eu ficar falando aqui, ó. Deixa eu mostrar.
Então, por exemplo, a negação. O que a gente vai apresentar aqui agora? A gente vai apresentar aquilo que a gente chamou e chama, né, de tabelas de verdade características, ou seja, que a definição semântica dos conectivos, dos operadores da lógica verofuncional. O que a negação faz do ponto de vista semântico? Ela faz isso aqui, ó, a definição está aqui. Para qualquer sentença A, se A for verdadeira, não há a negação de A é falsa. E se A for falsa, não há a negação de A é verdadeira. O que a negação faz? Ela troca o valor de verdade da sentença. Então, olha, quando A é verdadeira, não A é o outro, é falso. Quando A é falsa, não A é o outro, é verdadeiro. Tá? Negação é muito simples, ela troca o valor de verdade. Se A é verdade, não A é mentira. Se A é mentira, não A é verdade. Ok? Vocês vão ver, a semântica da lógica verofuncional, dada a definição dos valores semânticos, dado pelas tabelas características, é muito simples, muito pequena, vai caber numa lousa também. A gente vai, na aula seguinte, colocar uma cola embaixo de mim para a gente fazer os exercícios e tal. Cabe do mesmo jeito que cabe a gramática. A dificuldade da lógica não são as definições, a dificuldade da lógica é entender exatamente como aplicá-la, como chegar lá e o significado dessas coisas. E a conjunção? Olha só, a conjunção, qual é a operação que uma sentença, que é a conjunção de duas, faz com a verdade, né? Qual é o significado semântico de uma conjunção? Para quaisquer sentenças A e B, a conjunção B é verdadeira, A e B, né? A gente diz que a conjunção é o E, é verdadeira se e somente se tanto A quanto B forem ambas verdadeiras. Então, olha só essa tabela. O que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui todas as possibilidades de verdade. Olha, A e B, quando as duas são verdadeiras, a conjunção é verdadeira. É isso que essa linha aqui da tabela característica está dizendo. E isso está escrito aqui na definição. Ó. A e B, a conjunção é verdadeira se e somente se as duas, A e B, forem verdadeiras. Então, ó, reparem, só nessa linha em que as duas são verdadeiras, a conjunção é verdadeira. Em todas as outras linhas aqui, alguma é falsa. Ó, aqui nessa segunda linha B é falso, na terceira linha A é falso e na quarta linha as duas são falsas. Nesses três casos aqui, a conjunção é falsa também. Ou seja, essa tabela aqui é a expressão dessa definição. Essa tabela fornece o significado da conjunção, ou a interpretação da conjunção em termos de valores de verdade. E uma coisa muito importante da gente ver aqui, ó, é que a conjunção é uma operação lógica simétrica. O que significa dizer que a conjunção é simétrica? Significa dizer que se a gente fizer a tabela de B conjunção A, ela vai ser igualzinha. A primeira linha vai ser verdadeira e as outras vão ser falsas, se a gente seguir a definição aqui de cima, tá? Ela é simétrica, eu posso trocar a ordem, porque basta eu olhar a definição. Olha, A e B, A conjunção B é verdadeira se e somente se ambas forem verdadeiras. B conjunção A é verdadeiro se e somente se ambas forem verdadeiras, não vai ter diferença nenhuma aqui na tabela. E repara também que eu estou usando as letras enfeitadas. Por que eu estou usando o A enfeitado e o B enfeitado? Porque eu estou definindo o significado da conjunção para qualquer fórmula. Lembra? Metavariável. Não estou falando da letra sentencial A ou da letra sentencial B. O A enfeitado não é uma letra sentencial, é uma metavariável que fala de qualquer sentença da lógica verofuncional, tá? Qualquer sentença. Por isso que a gente colocou na negação, colocou na conjunção e nas outras também. Olha só a disjunção. Então, qual é a definição semântica de uma disjunção? Para quaisquer sentenças A e B, a disjunção B é verdadeira se e somente se ou A ou B ou ambos A e B forem verdadeiros. Então, olha, a disjunção está dizendo o seguinte: quando só um for verdadeiro, quando
Quando o outro for verdadeiro, ou quando os dois forem verdadeiros, a disjunção é verdadeira. Então é isso que está aqui na tabela. Olha, aqui tem todas as possibilidades. Os dois verdadeiros, o primeiro verdadeiro, o segundo falso, o primeiro falso, o segundo verdadeiro e os dois falsos. Para todas essas possibilidades, a definição ali em cima está dizendo, olha, a disjunção é verdadeira se um for, se o outro for, ou se os dois forem verdadeiros. Então, nas 3 linhas onde a gente tem algum V, a disjunção vai ser V. Ela vai ser falso quando nenhum dos dois é falso. Essa tabela aqui, ela expressa exatamente essa definição. E também, assim como a conjunção, a disjunção também é simétrica. Ou seja, a disjunção B é a mesma coisa que B disjunção A. Se eu fizer a tabela de B disjunção A, a tabela vai ser igualzinha. Vai ter V nas 3 primeiras linhas e F na terceira. Eu posso trocar de A ou B, B ou A, dá na mesma, tá? Então, é simétrica. Ok? Simples, não tem segredo. Essa é a parte simples. E o condicional? Qual é a definição semântica do condicional em termos de tabela de verdade características? A definição é essa aqui. Para quaisquer sentenças A e B, a condicional B, ou seja, se A então B, será falsa se e somente se A for verdadeira e B for falsa. Olha, um condicional é falso se e somente se A é verdadeiro e B é falso. Então, olha aqui na tabela. A verdadeiro e B é falso é essa segunda linha aqui, ó. Essa segunda linha. Nessa linha tem um F. Em todas as outras tem V. Ou seja, essa tabela aqui está expressando essa definição. O condicional é falso quando ele tem o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Se eu digo se A, então B, eu estou me comprometendo. Olha, que se A é verdadeiro, B tem que ser. Eu digo se A, então B. Se você tirar mais do que 7, você aprova. Eu não posso não te aprovar se você tirar mais do que 7. Se tiver frequência, né? Mas deixa a frequência para lá por enquanto. Uma coisa interessante do condicional é o seguinte: o condicional não é simétrico. Deixa eu pôr o A enfeitado para não confundir. A condicional B não diz a mesma coisa, não tem a mesma tabela que B condicional A. Se eu fizer B condicional A, vamos fazer aqui do lado a tabela do B condicional A, só para a gente ver. Se eu coloco aqui B condicional A, se eu ampliar essa tabela aqui, o que vai acontecer? De acordo com a definição, o condicional é falso quando o primeiro é verdadeiro, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Quando B for verdadeiro e A for falso, esse condicional vai ser falso. B verdadeiro e A falso é essa terceira linha aqui. Então, aqui vai ser falso e os outros, pela definição, são verdadeiros. É uma tabela diferente. Ela bate na primeira linha, bate na última linha, mas nas 2 linhas do meio elas têm valores diferentes, tá? Então, isso significa que o condicional não é um operador simétrico, tá? Não é simétrico. Deixa eu apagar isso aqui. Não é simétrico. O condicional, se vocês leram o livro, vocês viram, está escrito lá, na primeira linha do condicional. Olha, a gente tem que admitir que o condicional na lógica verofuncional é uma bagunça. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas ele a interpretação que a lógica verofuncional dá para o conectivo condicional é a que está mais longe
do significado da expressão em português, então. O e em português é muito próximo, o significado dele é muito próximo da tabela de verdade da conjunção na lógica verbo-funcional. O ou também, o não também. O condicional, nenhum deles é exato, nenhum deles bate, senão a gente nem precisaria de uma lógica verbo-funcional, faria tudo em português mesmo. Nenhum deles bate completamente, mas o condicional é o que dá mais problemas, mas não é totalmente arbitrária essa definição. Para a gente entender um pouquinho por que o condicional, que a tabela do condicional é definida dessa maneira, em geral, as pessoas se confundem muito com isso aqui. Por que o condicional é verdadeiro quando o antecedente é falso, né? Isso é um pouco confuso, mas tem um motivo, olha, tem uma explicação. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que a professora diz para a aluna o seguinte, ela diz assim para ela, olha, se você tiver mais de 10 faltas na minha disciplina, se você tiver mais de 10 faltas, então você será reprovado. Se, então, é um condicional. Vamos simbolizar isso por, D tem mais de 10 faltas, a aluna tem mais de 10 faltas, e R, a aluna é reprovada. Então, se você tiver mais de 10 faltas, então você será reprovada, está aqui. Se D, então é R. Olha, eu peguei e fiz aqui a tabela do condicional. O condicional vai ser falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Nos outros casos, o condicional é verdadeiro. Eu simplesmente copiei a tabela característica aqui, mudando A e B por D e R. Tá? Vamos entender cada caso, por que o valor é esse, para ver se a gente concorda ou não. Então, olha, quando os dois são verdadeiros, o que está acontecendo aqui? A aluna tem mais de 10 faltas e ela foi reprovada. D é verdadeiro, ela tem mais de 10 faltas e R, ela foi reprovada. Olha, se isso aconteceu, a professora cumpriu a palavra, né? A professora cumpriu a palavra. Se a professora cumpriu a palavra, o que ela disse, se você tiver mais de 10 faltas, você será reprovado, é uma verdade. Então, a sentença é verdadeira. Ok, nenhum problema aqui. Na segunda linha, olha, D é verdadeiro e R é falso. Ou seja, a professora... Ou seja, o que está acontecendo aqui? D, a aluna tem mais de 10 faltas, mas R é falso. A professora não reprovou a aluna. Ela teve mais de 10 faltas e a professora não reprovou a aluna. A aluna tem mais de 10 faltas, mas foi aprovada. A professora não reprovou a aluna. Bom, nesse caso aqui, olha, apesar da aluna talvez ter gostado do resultado, a professora não cumpriu a palavra, é uma mentira. Olha, se ela diz, se você tiver mais de 10 faltas, então será reprovada, a estudante tem mais de 10 faltas e a professora não reprova, ela não cumpriu o que ela disse uma falsidade. Então, aqui nesse caso, a professora não cumpriu. A professora não cumpriu a palavra. Ou seja, a sentença é falsa mesmo. A gente concorda que ela é falsa. Mas vamos ver agora esses dois casos que costumam ser os mais confusos. Os dois primeiros a gente não tem tanto problema. A maioria das pessoas concorda. Mas esse aqui, olha, o caso. D é falso e V é verdadeiro. Ou seja, a aluna não tem mais de 10 faltas, porque D é falso, a aluna não tem mais de 10 faltas, e ela foi reprovada. Olha só, eu sou a professora da disciplina, disse para a aluna, se você tiver mais de 10 faltas, você será reprovada. No entanto, isso não significa que se ela não tem mais de 10 faltas, ou seja, se ela não reprova por falta, ela vai ser automaticamente aprovada na disciplina. Se ela não tem mais de 10 faltas, ela vai passar ou não, dependendo do desempenho. Então, suponha que a aluna, mesmo tendo presença, foi mal nas provas, não conseguiu um bom desempenho na disciplina e é reprovada. Tá? Ela não tem mais de 10 faltas e é reprovada. A professora mentiu, ela descumpriu o que ela tinha dito ao dizer, se você tiver mais de 10 faltas, então você será reprovado nesse caso? Não, a professora não mentiu reprovando, ela reprovou não por frequência, reprovou por nota. Nesse caso aqui, a professora não
mentiu quando ela disse, se D então R, se você tiver mais de 10 faltas você será reprovado. Se ela não mentiu, é bastante justo a gente considerar essa sentença verdadeira. E a mesma coisa aqui, olha, nesse caso a estudante nem iria reclamar, olha, ela não teve mais de 10 faltas, D é falso, e ela não foi reprovada, R é falso também. Então, ela não teve mais de 10 faltas e ela passou. É o caso normal que todo mundo espera que aconteça com todo mundo. A professora mentiu ao aprovar a aluna? Não mentiu, tá? Ela não mentiu de novo aqui, então, a professora não mentiu. Ela cumpriu o que disse ali, então faz sentido considerar essa sentença verdadeira, tá? Se você ficar confuso sobre o significado do condicional na lógica verbo-funcional, olha para essa, reveja essa parte aqui, olha para essa tabela que eu acho que ajuda a gente a entender. Por fim, a gente tem o bicondicional, né? Qual é o significado do bicondicional na lógica verbo-funcional enquanto função de verdade? Olha só. Para quaisquer sentenças A e B, A, C e somente C, B ou A bicondicional é verdadeira, C e somente C, A e B têm valores de verdades idênticos, ou seja, A bicondicional B vai ser verdadeira quando A e B têm os mesmos valores de verdade. Se o valor de verdade de A for diferente do valor de verdade de B, ela vai ser falsa. Quando tem os mesmos valores de verdade? Olha, aqui na primeira e na última linha. Quando eles têm, na primeira os dois são verdadeiros, o bicondicional é verdadeiro. Na última os dois são falsos, o bicondicional é falso. Quando A e B têm valores de verdade diferentes, ó, na segunda e na terceira linha, aqui um é V, o outro é F, aqui um é F, o outro é V, o bicondicional tem nas duas o valor falso. Então, essa tabela aqui, ela expressa, ela detalha a definição do bicondicional. E o bicondicional, como todos os outros, à exceção do condicional, também é simétrico. Tá? A, C somente C, B vai ter a mesma tabela que B, C somente C, A. Se eu trocar aqui A por B, aqui na primeira linha eles vão continuar tendo os mesmos valores e na primeira e na última vai continuar sendo V, e os valores vão estar trocados nas duas do meio, não muda nada. Tá certo? Então, olha, essas 5 tabelinhas aqui, elas correspondem a toda a semântica da lógica verbo-funcional. A semântica em si é muito fácil, a gramática, a sintaxe em si é muito fácil. O difícil não é isso, o difícil é saber aplicar a lógica verbo-funcional nas situações reais, nos casos, nos argumentos em português, não se confundir, fazer as simbolizações e fazer todos os casos devagarzinho, que a gente vai começar a aprender nas próximas aulas. Bom, antes da gente terminar a aula de hoje, que já está muito longa, vamos só falar um pouquinho sobre a relação entre essa semântica formal, a semântica precisa da lógica verbo-funcional e aquelas, os significados que a gente deu para os operadores que nos ajudam a traduzir ou a simbolizar as sentenças do português na lógica verbo-funcional. Então, para simbolizar do português para a lógica verbo-funcional, a gente disse que a negação tem o significado de não é o caso que. Olha, a gente precisa fazer uma paráfrase com não ou não é o caso que para simbolizar uma sentença na lógica verbo-funcional com o conectivo da negação. A gente disse que a conjunção tem o significado de e, que a disjunção tem o significado de ou, que o condicional tem o de sim então e que o bicondicional tem o de sim somente se. Aí vocês vão falar, mas Daniel, você está muito confuso. Primeiro você diz que o significado dos operadores lógicos é dado pelas tabelas de verdade. Depois você diz que o significado dos operadores lógicos em português são essas palavras. É uma coisa, é outra, é as duas. Você está muito confuso isso. Isso é confuso mesmo. O significado preciso dos conectivos dos operadores lógicos é dado pelas tabelas de verdade características. Ponto final. No entanto, o significado aproximado deles, para a gente
relacionar os símbolos que a gente escreve na lógica verofuncional com as sentenças em português, o significado aproximado é dado por essas expressões aqui. Então, o significado dos conectivos é dado exclusivamente pelas tabelas de verdade características. Isso aqui é apenas uma tradução aproximada para a gente poder simbolizar e aplicar a lógica no português. Está muito próximo, mas não é a mesma coisa. Tá? O que a gente tem que fazer? Quando a gente ouve a palavra e em português, a palavra e em português pode ter algumas nuances que não cabem na tabela. Então a gente tem que ver essas nuances e parafrasear pela melhor sentença que cabe na tabela, que cabe na simbolização da lógica verofuncional. Quer ver? Deixa eu dar alguns exemplos. A gente viu nas aulas anteriores, dizer que Glória está infeliz não é a mesma coisa que dizer que Glória não está feliz. A gente fala não, às vezes com um prefixo, às vezes com uma palavra não, às vezes com não é o caso que... E isso é muito confuso, isso pode variar de palavra para palavra, quando tem ou não tem gradação. Felicidade tem gradação, estar infeliz é estar numa ponta do processo. Não estar feliz é não estar na outra ponta. Eu posso estar aqui no meio, eu posso estar estudando lógica, não estou nem feliz nem infeliz, estou centrado. Tá? Então, a negação da lógica verofuncional é o que é dado pela tabela característica da negação, não é a palavra não. Tá? Outro exemplo aqui, ó, a conjunção. A conjunção parece que é sempre a mesma. Não, a gente viu que a palavra massa, a palavra embora, funciona como a conjunção. E às vezes a palavra e não é a conjunção da lógica. Ó, suponha que eu diga assim, casou e engravidou. Casou e engravidou diz uma coisa diferente do que engravidou e casou. Certo? É diferente. No entanto, eu estou usando só a palavra e. Mas a gente, em português, coloca uma ideia de temporalidade que não tem na lógica verofuncional. A conjunção da lógica verofuncional é simétrica. A e B e B e A têm a mesma tabela. Então, se eu quero simbolizar dando essa noção de temporalidade, eu não vou traduzir, eu não vou simbolizar esse e aqui pela conjunção e ponto final. Tem várias nuances. A parte mais difícil da lógica é entender da melhor maneira possível uma sentença, um argumento e simbolizá-lo adequadamente, fazendo justiça ao que está escrito em português. E essa parte mais difícil é a que tem menos regras, é aquela que a gente precisa de bom senso, de interpretação de texto, que é difícil de conseguir. Quer ver? Mais exemplos. O ou, a gente viu o caso do ou. Se você está lá na lanchonete e lê no cardápio, o sanduíche vem acompanhado de suco ou refrigerante. Aí você toma o suco, toma o refrigerante, quando vem a conta, ele cobrou extra, cobrou o refrigerante. Você falou, não, mas estava aqui no preço, é um combo, o sanduíche vem acompanhado de suco ou refrigerante. O garçom vai dizer para você, suco ou refrigerante, não suco e refrigerante. Aí você fala, não, rapaz, eu estudei lógica. A disjunção, o ou, quando os dois são verdadeiros, o ou é verdadeiro também. Então, se está escrito ou, eu posso tomar os dois. Não, você não pode tomar os dois, porque a disjunção da lógica é o ou inclusivo. Mas o ou do português, o ou que a gente fala, que está escrito nos cardápios, no texto, pode ser inclusivo, pode ser exclusivo. Quem dita é o contexto, a gente precisa ficar atento, não dá para você tentar dar esse golpe na lanchonete, o golpe do estudante de lógica, eu vou tomar os dois, porque ou vale os dois. Não, aquele lá é ou exclusivo. O dono da lanchonete, a pessoa que escreveu o cardápio, ou o garçom, não estão errando lógica, quem está errando é você. O ou do português é uma coisa, a disjunção da lógica é dado pela tabela. Tá? E por fim, o condicional, que é o mais difícil de todas. Olha, essa aqui é engraçada. A gente sabe que condicional tem condicional indicativo, subjuntivo, contrafactual. Olha essa sentença aí. Se Fernando Haddad tivesse vencido as eleições de 2018, que pena, né? Que ele não venceu. Então, ele se tornaria o 98º presidente do Brasil. Olha, essa sentença é uma condicional, né? Se blá blá blá, então blá blá blá. Parece que a maneira de simbolizar ela é se uma letra, se F, condicional, N, por exemplo.
Mas olha, esse condicional, ele, apesar de ter o antecedente falso, quer dizer, não é exatamente falso porque está no futuro do pretérito, mas se a gente colocar as coisas no presente, Fernando Haddad não ganhou as eleições de 2018. No entanto, apesar dele ser um condicional com um antecedente falso, e a gente acabou de ver na tabela característica que sempre que o antecedente é falso, o condicional é verdadeiro, esse condicional aqui é falso. Por quê? Porque se Fernando Haddad tivesse vencido as eleições do Brasil de 2018, ele não seria o 98º presidente do Brasil. Ele seria o 38º. Então essa sentença aqui é uma esquisitice. Ela é um condicional que tem o antecedente falso e ao mesmo tempo é verdadeiro. É porque ela não é um condicional da lógica verofuncional. Ela é um condicional subjuntivo, contrafactual. Na verdade, não é falso o antecedente, não é, eu não estou dizendo que Fernando Haddad venceu as eleições de 2018. Eu estou pedindo para você considerar a suposição contrafactual de que se ele tivesse vencido. E aí isso não cabe, a gente não consegue simbolizar esse tipo de sentença na lógica verofuncional, tá? Então, o condicional da lógica verofuncional, ele funciona para algumas coisas, funciona bem para algumas coisas, tipo para promessas, a promessa da professora tal, mas ele não funciona para muitas outras, a gente vai ver diferente. Isso é um alerta pra gente. Olha, a lógica verofuncional, ela é muito poderosa, ela ajuda a gente em muitas coisas, mas ela não resolve tudo. Tem várias situações que a gente não consegue formalizar na lógica verofuncional. Ok? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai aprender a construir tabelas de verdade para sentenças dos argumentos e usar as tabelas de verdade para classificar os argumentos como válido ou inválido, as sentenças como compatíveis ou incompatíveis, como necessidades lógicas ou não. Todos aqueles conceitos que a gente aprendeu nas aulas anteriores de modo informal, agora a gente vai aprender na lógica verofuncional e vai aprender a usar essa linguagem para avaliar os argumentos. Ok? É isso então. Até a próxima.